Fala aí, meu amigo ligadão no Toque Passa, chegando nessa segunda-feira para falar de NFL, porque temos que completar a rodada do domingão. Muita coisa maravilhosa, muita coisa boa de ter sido visto, vários jogos interessantíssimos e muita discussão que a gente tem que levantar aqui, né? Porque, afinal, já falamos dos jogos do primeiro horário, você encontra o vídeo aqui em cima, aqui embaixo na descrição, aqui na playlist do lado, você encontra lá esse vídeo. Vou repassar algumas coisinhas aqui e também vou falar dos jogos do segundo horário, do Sunday Night Football. Quero contar com sua colaboração mais uma vez, já falei aqui quão importante é você interagir com o Toque Passa, a curtida no vídeo, o seu comentário aqui embaixo se torna mais relevante aqui no algoritmo do YouTube, a gente vai crescendo, chegamos a novas pessoas e essas novas pessoas vão chegando aqui no canal, sejam muito bem-vindas, eu sou o Rafael Bellatini e já peço para que você se inscreva no canal, é de graça, é o que ajuda muito o Toque Passa a seguir esse trabalho adiante falando de futebol americano, quanto mais gente falando de futebol americano é melhor e eu quero contar com a sua presença aqui nos nossos vídeos, quase que diários, tá? É basicamente diário, tem vídeo. Então assina o canal e clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que o vídeo novo for publicado. Vamos nessa então, vamos falar de NFL, roda a vinheta. Vou começar aqui pagando dívidas, porque eu falei no vídeo do domingo, né? Eu assisto 4 partidas, fico de olho no Red Zone, tem alguns jogos que eu acabo selecionando, esses jogos aqui são os principais que eu tenho que ficar mais de olho, e outros jogos que eu deixo um pouquinho mais de lado, né? Porque, vamos lá, a partida dos Titans contra os Texans era um desses jogos que eu tinha deixado de lado. Ah, os Titans vão atropelar, vão passar o carro pra cima dos Texans. E eu tive que correr atrás depois, e falei desse jogo lá ontem, assisti, eu revi essa partida, eu ainda não consigo entender, é o que eu falei ontem, né? É muito turnover, não tem como, mas é difícil você imaginar como é que essa equipe dos Titans perdeu para os Texans, está sentindo muita falta do Derrick Henry, com certeza, e aí eu falo assim, bom, esse primeiro comentário aqui, se passar alguma coisa, já deixa a sua mensagem aqui que a gente recupera lá na segunda-feira. Então eu vou começar justamente falando do que faltou. O Atos MF Games, eu não sei se ele está me cobrando aqui ou se ele está só de fato perguntando. Para os 49ers jogarem em que horário? Eu deixei de falar dos 49ers, porque o Alexandre Rodrigues também falou, você esqueceu de falar de 49ers e Jaguars, dando risada depois, porque é claro que esse é um jogo que eu deixei de lado. Eu achava que era um jogo menos importante, e foi, né? Perto das outras partidas, foi um pouco menos importante. Uma vitória contundente, uma vitória como deve ser da equipe dos 49ers, 30-10 sobre os Jaguars. Vencer os Jaguars dessa forma não é um grande mérito, porque os Jaguars são um time dos piores possíveis, mal treinado pelo Urban Meyer. Lógico, tem o seu fator de dificuldade, porque os 49ers têm uma semana curta, saem da costa oeste e vão para a costa leste, então eles jogam essa partida de manhã, né, pelo fuso horário que eles estão acostumados. E vencem, tá na briga, é um time que pode sonhar, porque também a equipe dos Eagles venceu, é outra cobrança que veio aqui, né, o Danilo Silva cobrou que os Eagles vêm melhorando, o jogo terrestre encaixou, as chamadas estão melhorando e a defesa dá sinais de evolução, principalmente o Slay. Pois é, os Eagles venceram o jogo em casa, passaram por cima da equipe do New Orleans Saints, uma vitória importantíssima, pensando em briga de playoffs, porque hoje os Saints estão levando essa 7ª vaga, a última vaga de wild card. Os 49ers estão com a mesma campanha, 5-5 ali na 8ª posição. Os Eagles vêm em 9º, com 5-6. Mesma campanha dos Panthers, que perderam para o Washington Football Team. Então tá bem aberto. A partir dessa semana, na terça-feira, eu vou fazer um compromisso aqui com vocês. Na terça-feira a gente começa a repassar um pouquinho qual que é o calendário, qual que é a previsão que a gente faz de playoffs. Tá difícil imaginar. Esse cenário da NFL nessa temporada tá muito nublado. A gente já não tinha muita noção como é que seria a temporada de 18 semanas. Quantas vitórias seriam necessárias para você garantir uma classificação para a pós-temporada, para garantir o first seed, para garantir um bye. Tá mais confuso ainda, porque tem gente perdendo o jogo que considerava imperdível, gente ganhando também jogos que a gente não considerava que venceria, então tá bem complicado fazer uma previsão, mas a gente vai tentar aqui. Serviço de futurologia para tomar um tapa na cara depois, mas a gente tem que arriscar. Eu vou só mergulhar aqui, porque eu falei antes da temporada começar que eu achava que a equipe do Seattle Seahawks ia ficar em último na divisão e seria a turnê de despedida do Pete Carroll. Deu as caras, né? Tá bem isso aqui. Mas a partida do Seahawks a gente vai falar daqui a pouquinho. Vamos começar aqui falando de um jogo que, olha, estão deixando eu sonhar, estão deixando eu chegar, tá? E depois não vai reclamar não, tá? A equipe do Kansas City Chiefs venceu o Dallas Cowboys num dos jogos que eu tinha mais expectativa para esse final de semana. Não foi um jogo de encher os olhos, vitória por 19-9 para a equipe do Missouri, né? A equipe do Kansas City Chiefs.
uma vitória importante e que a gente tem que destacar os méritos e os problemas das equipes. Vou começar aqui falando do mérito da defesa do Kansas City Chiefs, que dá um sinal de que, olha, tô de volta, tô na briga. É um time aqui que o ataque não me encheu o olho, não. Um começo muito rápido, um começo muito positivo, 16 pontos nas 3 primeiras campanhas e já dá aquela vantagem que eles vão permanecendo. Depois, pontuou pouco, perdeu o field goal, teve muitas jardas nas últimas campanhas, mas não conseguiu transformar isso em pontos. Aí eu vejo um probleminha nesse ataque ainda, né? Mas a defesa funcionou muito bem, segurando a equipe do Dallas Cowboys em apenas 9 pontos. É claro que a defesa, que o ataque do Dallas Cowboys tinha problemas. Sem o Terry Smith que é um left tackle muito bom, uma proteção fundamental, né, pro Dak Prescott. O Dak acabou sendo muito pressionado, ele sofreu 3 sacks só no primeiro tempo do jogo, foram 5 sacks no total, então faz diferença. O Dak que também não tinha o Amari Cooper com Covid, só tinha o CeeDee Lamb que sai com uma concussão, que pode ser um problema para quinta-feira. A gente lembra que o Dallas Cowboys é um dos times que tradicionalmente joga no Thanksgiving. Essa semana temos, na quinta-feira, 3 partidas, né? O Dallas Cowboys vai receber a equipe do Las Vegas Raiders e pode não ter seus 2 principais recebedores. Já venceu os Vikings sem o quarterback, mas vencer sem os 2 recebedores, sem o CeeDee Lamb e sem o Amari Cooper, fica muito, muito, muito complicado. A gente vai fazer essa previsão, vai fazer a análise do jogo lá na quinta-feira, mas é um cenário ruim. Dallas Cowboys está tranquilo ainda, 7-3 dentro da divisão, acho que não corre riscos, vai vencer a divisão sem problemas, mas, por outro lado, a equipe dos Chiefs, rapaz, vamos analisar um pouquinho como que a Covid do Aaron Rodgers pode ter mudado completamente a temporada, porque se os Chiefs encaram, vendo aquele jogo, revisitando aquela partida dos Chiefs contra os Packers, se fosse o Aaron Rodgers no lugar do Jordan Love, dificilmente os Packers perderiam aquela partida. Dificilmente perderiam. E aí poderia ser outra temporada, poderia ser um cenário completamente diferente, mas aí estão os Chiefs numa sequência de vitórias tranquila, tá liderando lá a AFC Oeste. E depois não reclama, tá? Na hora que os caras chegarem nos playoffs, a coisa engrenar direitinho, não dá, tá? Os Chiefs seguem com esse ataque aí naquela pegada do Cobra Kai, né? Ataque primeiro, ataque forte e não tem a misericórdia. Foi mais ou menos isso aí. Eles atacaram, o Strike First foi o que começaram, o Strike Hard, né? As 3 primeiras campanhas com touchdowns, com pontuações. Teve um pouquinho de misericórdia porque faltaram uns pontos nas campanhas finais, mas um jogo muito bom mesmo. A equipe dos Chiefs está de bye na próxima semana e aí tem um calendário que pode decidir o futuro, né, nas próximas rodadas, porque vai receber a equipe dos Broncos, tendo a acreditar que vai ser uma vitória da equipe do Kansas City, recebe os Raiders, que estão ladeira abaixo, e aí saem para enfrentar os Chargers. Nas últimas rodadas tem Steelers em casa, fora contra os Bengals e depois fora também contra a equipe dos Broncos. Eu sei que a equipe dos Broncos parou o ataque dos Cowboys numa situação até mais complicada do que a equipe dos Chiefs fizeram, mas eu não vejo muito desafio, não. Acho que os Chiefs vão levar essa vaga com certa tranquilidade. Falando dos Chargers, ficando nessa divisão aqui, vamos falar dessa vitória sobre o Pittsburgh Steelers 41-37, os Chargers 6-4, os Steelers 5-4-1, um jogo que parecia que os Chargers iam passar o trator. Eu confesso a vocês que quando estava 27-10 ali, finalzinho do terceiro quarto, eu falei, bom, é isso pessoal, é hora de dormir. Aí na hora que eu acordei, falei, mano, o que aconteceu? O que tá acontecendo aqui, né? Eu tinha acordado cedo para gravar esse vídeo aqui. Comecinho do quarto período, 27-10. Aí tem punch bloqueado, touchdown, interceptação e faltando 3 minutos a equipe do Pittsburgh Steelers vira o jogo, né? Que vitória, seria incrível para a equipe dos Steelers pela resiliência. Falei aqui como o Big Ben faz diferença para esse ataque, como contar com o seu quarterback, o Ben Roethlisberger, faz muita diferença. Só que na defesa você tinha 2 problemas muito graves. Eu vou destacar principalmente 2 problemas. O TJ Watt mais uma vez, e o TJ Watt tá comprovado, os Steelers não venceram o jogo sem o TJ Watt. As 3 partidas que ele não jogou não venceram o jogo sem o TJ Watt. E
também não contaram com o Minkah Fitzpatrick, outro jogador que está fora por conta da Covid. É problema, aí a defesa cedeu 533 jardas, né? 41 pontos. A gente não está acostumado a ver um time dos Steelers, sei lá, não lembro a última vez que eu tinha visto um time dos Steelers ceder tanta jardas assim. A defesa geralmente é o ponto alto. O Justin Herbert segue me encantando, eu vou ficar aqui elogiando o cara o tempo inteiro. Vocês sabem quanto que eu sou apaixonado pelo Justin Herbert, baita escolha de draft da equipe dos Chargers. Ele foi 30 de 41. 382 jardas, 3 passos para touchdown, e vou destacar também o Eckler, que teve 4 touchdowns no jogo, foram 2 touchdowns terrestres e 2 touchdowns recebendo passes também. Ele terminou, assim, não foram números espetaculares em questão de jardas, né? 6 recepções, 65 jardas, 2 touchdowns, e foram 11 corridas com 50 jardas. Já o Justin Herbert, rapaz, ele tá correndo agora, dando assim, ele fez 90 jardas terrestres. Não é a principal característica dele, que a principal característica dele é o passe, tanto é que ele se torna o terceiro quarterback a conseguir a chegar na marca de 7.000 jardas nos primeiros 25 jogos. Ele se junta ali ao Kurt Warner, que também conseguiu isso em 25 jogos, e ao Patrick Mahomes, que conseguiu isso em 22 jogos. O Mahomes é um cara diferente mesmo, mas o Justin Herbert é um cara que me encanta muito, é um cara espetacular, tá? A equipe dos Steelers, não, tá no páreo, tá na briga, a gente falou aqui, tá tudo muito confuso, né? Tá lá, são hoje o dono da 8ª melhor campanha da AFC, estão 5-4-1, esse empate faz diferença porque eles estão atrás dos Bills, por exemplo, estão 6-4, né? Se tivesse conseguido vencer um jogo completamente vencível, que era contra o Detroit Lions na semana passada, tava lá, né? Tava empatado 6-4, mesma campanha dos Chargers, mesma campanha dos Bengals, mas esse empate pode ser diferencial, pode fazer diferença, pode custar caro lá na frente. Eu ainda tô acreditando que... eu tenho que dar parabéns de qualquer forma pro trabalho do Mike Tomlin, tá? Porque conseguir levar esse time adiante com tantos problemas, com tantas questões que a gente faz para cima dessa equipe do Pittsburgh Steelers, tá de parabéns. Vamos falar aqui, quem tá de parabéns também, e também fazer críticas, né? Porque a equipe do Arizona Cardinals foi até Seattle e venceu os Seahawks por 23-13. Até aí, normal. Pô, os Cardinals estão líder da AFC, melhor campanha, só que mais uma vez não contaram nem com o DeAndre Hopkins, tá com problema no posterior da coxa, nem com o Kyle Murray, que tá com problema no tornozelo ainda, tinha expectativa dele voltar. Eu falei aqui que eu achava que ele não voltaria contra o Seattle, por mais que ele tivesse falado que ele estava quase 100%, porque na semana que vem tem bye. Aí vale a pena, se dá mais uma semana, 2 semanas para o cara descansar e recuperar 100%, e aí você volta sem problemas. E dava para vencer a equipe do Seattle Seahawks mesmo com o Colt McCoy. Que cenário maravilhoso também, né? Os caras jogam 3 jogos com o Colt McCoy, vencem os 49ers, perdem para os Panthers, ok, mas venceram depois também a equipe do Seattle Seahawks 2-1 com o Colt McCoy. Tá lindo, né? Recuperam a primeira posição da NFC porque teve a derrota dos Packers para os Vikings. Então, que vitória espetacular e muitas dúvidas sobre a equipe do Seattle Seahawks. Ok, o Russell Wilson voltou antes do que era imaginado, daquela lesão, daquele pino que ele tinha no dedo, mas estava 100%, né? Eu fiz essa pergunta aqui na semana passada na derrota para os Packers, quando o time não conseguiu somar um ponto sequer. De novo, 13 pontos apenas, um ataque muito lento. Ok, mérito da defesa do Cardinals, uma defesa muito forte, conseguiu sacar 4 vezes o Russell Wilson, segurou muito bem o DK Metcalf, ele foi alvo 8 vezes, fez 4 recepções apenas, 31 jardas, principal recebedora da equipe do Seahawks. O Seahawks acabou sendo o Tyler Lockett mais uma vez, né? 4 recepções, 115 jardas, mas... Cara, se o Russell Wilson tá 100%, ele tá enferrujado, né? Tempinho sem treinar, isso aí que faz diferença, mas, pô, ele conhece os caras o tempo suficiente para não ser um problema só esse um mês fora. Eu acho que ele não tá 100% ainda. Eu acho que foi uma tentativa desesperada de conseguir voltar pra briga, de sonhar com alguma coisa, vencer os Packers fora de casa, de poder receber os Cardinals sem o Kyle Murray e tá na luta, né? Tá brigando por vaga,
Mas agora a situação ficou muito complicada. 3-7, ainda existe chance, mas é pouco provável. Eu já falei aqui, eu acho que a campanha é a temporada de despedida do Pete Carroll. Aliás, o Pete Carroll foi para a entrevista coletiva ontem e ele começou a falar e estava meio desanimado, foi falando que está muito para baixo. É a primeira vez que ele está 4 jogos abaixo do 50% na campanha. Até ele falou assim, I'm done, tipo, acabei aqui, saiu da coletiva enquanto estavam fazendo a pergunta para ele, o cara tava bem para baixo, ele volta depois da coletiva, responde um pouquinho sobre esse ataque, mas, cara, me passou uma impressão de derrota total, de fim de trajetória. Esse I'm done, eu sei que ele tava querendo dizer só da entrevista, mas passou a mensagem de acabou, cara, acabou, eu não tenho o que fazer nesse time mais, não vai funcionar. Eu sei que todo mundo fala, os reportes chegam que o Russell Wilson tá disposto a ficar no time, mas talvez sem o Pete Carroll, ele quer um time diferente daqui por diante, senão ele ia pedir para sair da equipe do Seattle Seahawks. É triste ver esse final de trajetória do Pete Carroll, o técnico mais velho da NFL, talvez seja a aposentadoria dele, tá precisando dar uma refrescada. Acho que precisa mudar um pouquinho o ambiente lá da equipe do Seattle. E os Cardinals, maravilhoso, né? Pô, com o Colt McCoy. Colt McCoy foi bem, 35 de 44, 328 jardas, 2 passos para touchdown, 2 passos para touchdown pro Ertz, né? O Ertz foi uma compra, né? Uma troca maravilhosa nesse meio de temporada, um reforço que chegou muito bem. Ele recebeu 8 passes de 9 tentados em sua direção, 88 jardas, 2 touchdowns. Muito importante. O Moore também acabou sendo alvo muitas e muitas vezes. Ele recebeu as 11 bolas que foram em direção a ele, 51 jardas, jogador importante na partida. Vitória maiúscula da equipe dos Cardinals, que agora tem o bye, vai recuperar o Murray, quem sabe recuperar o Hopkins também, e volta com força máxima para essa reta final, para garantir a primeira posição dentro da NFC, o descanso, a home field advantage, e para seguir sonhando com o Super Bowl. Eu ainda não aposto neles no Super Bowl, por mais que eu veja hoje dentro de um Power Ranking como o time mais forte, porque eu acho que a questão da experiência pode pesar ainda. Vamos ver, né? Quero saber a sua opinião, deixa o seu comentário aqui embaixo. A gente teve mais um jogo nesse segundo horário, que foi a vitória do Cincinnati Bengals, 32-13, sobre a equipe do Las Vegas Raiders. Ainda não vejo esse ataque dos Bengals desse jeito. Eu acho que foi uma vitória muito mais pela fraqueza, né? Os Bengals jogavam em casa pela fraqueza, na decadência dessa equipe dos Raiders. Não tem como você passar por uma temporada tão tumultuada como essa e sair sem sofrer nada, sabe? É pouco provável que você perca o treinador, você perca 2 jogadores, um cara que é um grande colega de time e ótimo recebedor, um cara rápido, um dos principais alvos lá do Derek Carr, ele acaba batendo o carro, é preso e acabou a vida dele ali, vai ficar preso com toda certeza. Então mudou. A equipe dos Raiders, que vinha uma temporada muito boa, cai demais, está 5-5 já, tem espaço para brigar ainda dentro da AFC, mas eu acho pouco provável. E os Bengals estão sonhando lá, 6-4, estão sonhando. Acho ainda que é um time que poderia render mais, né? Eu vejo que não foi uma coisa bonita, né? Uma vitória, teve field goals longos. Poderia ser algo melhor para a equipe dos Bengals, mas é bom acabar com aquela sequência de 2 derrotas tão marcante, né? Perdeu para os Jets, foi atropelado pelos Browns e agora volta a vencer, recupera o caminho, quem sabe chegue até os playoffs. Esses foram os detalhes dessa rodada. Passando só a situação deste momento, a gente vai analisar lá na frente. Na AFC, melhor campanha nesse momento é dos Titans, né, com 8-3. Os Ravens vêm com 7-3 na segunda posição. Os Patriots, hein? Olha só que incrível. Os Patriots agora estão liderando a AFC Leste com 7-4. Teriam o terceiro seed nesse momento. Em quarto lugar tem a equipe do Kansas City Chiefs, com 7-4 também. Primeiro time lá no Oeste. Os critérios de empate dos Patriots estão na frente. Os Bengals aparecem com a primeira vaga de wildcard com 6-4. 6-4 também a campanha do Los Angeles Chargers. E olha só os Bills, hein? Os Bills lideravam a AFC Leste e caíram para o sétimo seed com 6-4 neste momento. Preocupante bastante. Tem 2 jogos contra os Patriots ainda, a situação pode mudar, mas
é um alerta vermelhaço, né? Falei da derrota dos Bills ontem, você pode conferir no vídeo aqui na playlist e também na descrição aqui embaixo. Lá na NFC, o Arizona Cardinals lidera com 9-2, melhor campanha da NFL neste momento. Os Packers caíram para a segunda posição com 8-3, liderando a NFC Norte. Os Cowboys com 7-3 lideram a NFC Leste. E os Buccaneers, que jogam na noite desta segunda-feira contra a equipe do New York Giants, o normal é que vençam bem, a equipe precisa vencer, vem de 2 derrotas, aí precisa acordar a equipe dos Buccaneers. 6-3, tá nessa briga aí para ver quem vai ficar com as melhores posições, lidera a NFC Sul e deve levar com certa folga a NFC Sul. Primeira posição do Wild Card nesse momento é dos Rams, com 7-3, segundo lá no Oeste. Os Vikings sobem aí, 6-4 agora, sobem, voltam para a vaga de playoffs com 5-5, e os Saints estão com 5-5 neste momento, com a última vaga do Wild Card, mas disputa completamente aberta com 49ers, com Eagles, com Panthers. Muita coisa para a gente analisar aqui nesse futuro. Quero contar com a sua colaboração. A gente volta nessa terça-feira para analisar o cenário, falar também do jogo entre Buccaneers e Giants. E deixa o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal. A gente volta. Aquele abraço!